Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa noite, são 6h03, o Viva Voz está no ar, começando a semana com muita análise, muita informação, semana que já começou quente, Carol Moran, com DR em Brasília. Pois é, boa noite, Vera, para você, de novo para os ouvintes, semana que começa com ele no retrovisor, né, tentando entender o que aconteceu na semana passada com aquelas derrotas do governo e dar uma arrumada nessa articulação política, né? Exato, a gente vai falar bastante sobre isso, trazer os bastidores e também uma entrevista com o líder do governo na Câmara, José Guimarães, do PT do Ceará, que vai falar um pouco com a gente sobre o que o Lula conversou com eles de manhã e quais são os próximos passos daqui para frente. Mas antes a gente vai ouvir a nossa reportagem, porque acompanhou os desdobramentos dessa conversa e o que deve vir por aí. Boa noite, Milena Teixeira. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite para os nossos ouvintes. Pois é, viu, Vera? O presidente realizou hoje de manhã essa primeira reunião aí com os líderes do governo na Câmara e no Senado. Durante o encontro, que a gente lembra, tem esse propósito de melhorar a articulação política no Congresso Nacional. A gente já tem alguns bastidores, né, algumas repercussões aí dessa reunião. Lula perguntou, em tom de ironia, aí ao líder do governo na Câmara, José Guimarães, se o deputado pretendia dar mais alguma entrevista. E aí eu conversei com alguns interlocutores do Planalto que me disseram o seguinte, que Lula estava se referindo à entrevista que Guimarães deu ao jornal Folha de São Paulo na última semana. A gente lembra que o deputado defendeu aí mudanças na gestão petista, chegou a dizer que se o governo estivesse bem, Lula teria aí 80% de aceitação. Lula e os ministros palacianos, segundo esses interlocutores, não viram com bons olhos essa entrevista, então hoje ali, em tom mais de ironia, Lula perguntou isso para o Guimarães durante essa reunião de líderes. E no final desse encontro, o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, ele deu uma coletiva de imprensa, mas voltando a minimizar aí as derrotas sofridas no Congresso na semana passada. A gente lembra que o Congresso manteve a saída temporária dos presos, as chamadas saidinhas, e também manteve o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o crime de fake news em massa. Segundo Padilha, no caso das saidinhas, ele disse que já havia aí uma avaliação de que o Congresso dificilmente mudaria de ideia, mas ele argumentou que o debate precisava ser feito e que é raro um time ser campeão sem derrotas. Eu sempre digo para vocês, é muito raro um time ser campeão de um torneio de pontos corridos sem ter algum tipo de derrota. É muito raro um time ser campeão sem ter alguma derrota ao longo de todo o torneio, né? O que você não pode é perder o mata-mata, você não pode perder a final. Teve um time recentemente que foi campeão invicto do campeonato alemão, chegou para disputar a final do campeonato europeu e perdeu. Nós não vamos perder o mata-mata. Nós não estamos sendo derrotados naquilo que é essencial para a recuperação econômica e para a recomposição das políticas sociais no país. A gente lembra, né, Vera, que para azeitar essa relação com o Congresso, Lula deve retomar o envolvimento direto na articulação política, com reuniões aí semanais com os líderes na Câmara e no Senado. E aí, para os próximos dias, o que ficou acordado nessa reunião, né? Que o governo vai priorizar a pauta econômica, sobretudo o programa Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER. O texto já foi aprovado na Câmara na semana passada, mas travou aí no Senado por conta de jabutis que tem desagradado uma parte ali, né, dos parlamentares. Um deles, Vera, estabelece uma política de conteúdo local para a exploração de petróleo natural. Padilha explicou que o governo estuda fazer emendas de redação para suprimir o assunto. Se isso não for possível, a ideia é deixar claro que não há compromisso de sanção presidencial. Em resumo, veto. Então, a gente teve hoje aí essa primeira reunião do presidente Lula com os líderes do governo no Senado e na Câmara, com José Guimarães, com Randolfo Rodrigues, que é líder do Congresso, para azeitar aí, né, para tentar articular mais essa relação com o Congresso Nacional depois dessas derrotas que o governo sofreu aí na semana passada. Vera e Carol. Obrigada, Milena, pelas suas informações. Adorei o não há compromisso de sanção. Tucanaram o veto. Pois é. Ô Vera, esse meia-culpa aí do Lula e do Padilha, você acha que foi no ponto certo e foi suficiente?
Olha, eu acho insuficiente, Carol. Eu acho que eles aí abordaram alguns aspectos dos problemas que o governo enfrenta, entre eles essa discrepância ideológica entre a maioria do Congresso, uma maioria conservadora, e um governo de viés progressista, né, um governo de centro-esquerda. Mas eu acho que faltou mergulhar e colocar o dedo na ferida num problema que é mais sério, que é o fato de que os partidos têm assento no governo, eles levam emendas, eles têm todas as benesses de estar no governo e não entregam os votos. Então, eu acho que isso deveria ser motivo de uma cobrança forte por parte do presidente e dos ministros, dos líderes e dos presidentes desses partidos. Então, a reunião deveria começar com essas siglas e não com os líderes que estão todo dia praticamente lá no Palácio, cuja posição já é conhecida, que já conversam com o Padilha. O Guimarães, o Jacques Wagner e o Randolfo Rodrigues têm uma interlocução permanente com o Palácio. São esses outros líderes dos partidos ali, principalmente dos partidos do Centrão, que se queixam de ter pouca interlocução, que estão ali de alguma maneira agastados com o ministro Alexandre Padilha, que são os que seguem ali, ora o comando do Rodrigo Pacheco, ora o comando do Arthur Lira, e que você precisa sentir qual é a disposição desses partidos de estarem efetivamente com o governo. Então, eu acho que começou por um público errado, tem que ter mais foco na cobrança. A Gleice Hoffmann, presidente do PT, fez essa cobrança, Vera, e semana passada até a Folha de São Paulo publicou uma reportagem ouvindo os ministros dos outros partidos, e eles dizem que não foram procurados para fazer articulação política. Aí fica fácil, né? Você está dentro do governo, mas o ministro não é instado a entrar em campo para articular. Exato, ninguém se responsabiliza por garantir os votos daquele partido. Eu sou ministro, mas não sou da articulação política. O meu partido está no governo, mas eu sou independente. Então, fica uma coisa absolutamente dissociada, sem que ninguém seja responsabilizado por algo que é o básico. Se o partido está numa coalizão, ele é governo, ele tem de votar com o governo. Vera, quais são os próximos passos para tentar restabelecer esse protagonismo aí no Congresso? Eu acho que um deles é esse, e é óbvio e é urgente. Então, tem que estabelecer uma responsabilização dessas siglas, tem de saber se elas vão estar com o governo e em qual prazo, se vão estar durante o mandato, se tem algum compromisso com a reeleição do Lula. E isso tem de ficar claro ainda agora, até para que ele possa remontar o governo, remontar essa coalizão em bases mais concretas, em bases mais realistas. E também estabelecer quais são essas prioridades, né? Porque o Padilha falou, olha, das prioridades do governo, nada vai ficar sem votar. Mas não é bem assim. A gente tem visto aí a regulamentação da reforma tributária não para e anda. A gente tem visto toda a agenda econômica bem de stand-by, em banho-maria. Então, estabelecer essas prioridades de uma maneira mais clara e aí ser mais proativo. A gente ainda vai falar de outros projetos polêmicos que estão na pauta e da posição que o governo adotou em relação a eles. Como eu disse, daqui a pouquinho a gente vai entrevistar o líder José Guimarães, mas agora a gente vai chamar o Igor Cardim, também de Brasília, para falar de temas que o Lula tratou, mas temas ligados à política externa. Diga lá, Igor, o que o presidente falou sobre Ucrânia e sobre Palestina? É isso, Vera. Boa noite para você, para Carol, para os nossos ouvintes. Nesta segunda-feira, Lula rebateu as falas do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que na semana passada afirmou que o Brasil está do lado do agressor. Zelensky fez duras críticas ao questionar se o Brasil está mais alinhado com a Rússia. O chefe do executivo brasileiro destacou que o país condenou a invasão russa desde o início. O Brasil condenou de maneira firme a invasão da Ucrânia pela Rússia. Uma desescalada seria um passo necessário para que as partes possam retomar o diálogo direto. Apoiamos a realização de uma conferência internacional que seja reconhecida tanto pela Ucrânia como pela Rússia. A declaração foi dada em discurso na cerimônia no Palácio do Itamaraty para receber o presidente da Croácia, Zoran Milanovic.
Esta é a primeira vez que o presidente croata visita o Brasil desde a independência em relação à extinta Iugoslávia em 1991. Durante o encontro bilateral foram abordados temas como a questão climática. O presidente Lula afirmou que já vivemos as consequências das mudanças climáticas que alguns negam e disse que o Brasil está mantendo o compromisso de zerar o desmatamento da Amazônia até 2030, mas disse que países em desenvolvimento precisarão de altos financiamentos para assumir metas arrojadas. Mas muitos países do sul global não terão condições de assumir metas arrojadas sem financiamento e transferência de tecnologia. Países em desenvolvimento vão precisar de 4 a 6 trilhões de dólares ao ano para seus esforços de adaptação. Esse é um tema que teremos que enfrentar já na COP de Baku. Captar mais recursos, contudo, não será suficiente se eles não forem acessíveis. Durante o discurso, o presidente chamou atenção para a proximidade das eleições do Parlamento Europeu, que acontece entre 6 e 9 de junho, afirmando que é preciso unir os democratas para vencer o totalitarismo. Vera, ainda durante o encontro com o presidente croata, Lula lamentou a morte do brasileiro Michel Nissenbaum, que estava sequestrado pelo Hamas desde o ataque a Israel em outubro do ano passado. O presidente defendeu ainda o reconhecimento internacional do Estado da Palestina. Ele disse que é fundamental que a comunidade internacional trabalhe para a solução de 2 estados vivendo lado a lado em segurança. Segundo Lula, o recente reconhecimento do Estado da Palestina por Espanha, Noruega e Irlanda é um passo importante nessa direção. Vera. Obrigada, Igor, pelas suas informações. Nesse caso, Carol, acho que tem uma certa incongruência na fala do Lula, porque ele adota 2 pesos e 2 medidas em relação à situação na Ucrânia e em relação à situação na Palestina. Porque nos 2 casos, no caso da Ucrânia, tem um agressor muito claro, né? A Rússia é um agressor, invadiu a Ucrânia, está tentando anexar a Ucrânia, como já fez ali com outros territórios, e não cessa esses ataques há muito tempo e com grandes perdas e grandes crimes humanitários sendo cometidos. E o Lula é absolutamente condescendente, complacente e não exige o fim da invasão à Ucrânia. Diz que os 2 lados têm de ceder. No caso de Israel e da Palestina, houve um primeiro ataque, um ataque terrorista do Hamas, que o governo classificou como tal, mas depois houve a ofensiva israelense, muito agressiva, com muitas mortes, muitas perdas de civis, muitos crimes de guerra tendo sido cometidos pelo Estado de Israel, e o presidente é duríssimo ao cobrar Israel, já falou em genocídio, já falou em vários termos bastante duros que ele não usa em relação ao Vladimir Putin e em relação à questão da Rússia. Então, claramente aí parece haver uma discrepância no tom e na cobrança que o Lula faz em relação aos 2 assuntos. Já sobre as mudanças climáticas, a fala dele está correta ali no diagnóstico, e a gente sabe que é algo que vai exigir esforços enormes por parte de todos os países, de todos os organismos multilaterais, e não só do Brasil. O Brasil é pouco capaz de fazer alguma coisa sozinho. Inclusive, na questão do Rio Grande do Sul, vai demandar novos gastos, gastos internos, gastos de organismos como bancos internacionais, etc. Então, tem aí muito trabalho pela frente. Vamos fazer o intervalo então, Vera? Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos tentando a entrevista aí com o deputado José Guimarães, mas ele ainda não atendeu, então a gente vai pro break. Vamos antecipar nosso break e a gente volta já com a entrevista. Estamos de volta com o Viva Voz e, como a gente anunciou antes do intervalo, está conosco na linha o líder do governo na Câmara, José Guimarães, do PT do Ceará. Participou da reunião com o presidente Lula hoje de manhã. Boa noite, líder. Obrigada por atender a gente. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite, ouvintes da CBN. É um prazer, neste final de segunda-feira. E você veja que a gente trabalha muito, né? Eu trabalho muito. É de segunda à quinta-noite, sem parar um minuto aqui na Câmara dos Deputados, né? Tá então, certo. aqui é a discussão, Vera. Do jeito que precisa trabalhar mesmo. O líder, eu já vou começar perguntando para o senhor. O presidente brincou com o senhor se o senhor ia dar mais alguma outra entrevista. Ele não gostou de uma cobrança que o senhor fez? Não, veja bem, nós temos
tem dois temas que hoje o partido discute, Vera. Primeiro é a sucessão da presidenta Gleice, né? E isso, o partido começa a discutir isso por conta nós vamos ter uma eleição interna no primeiro semestre de 2025, né? E o fato da gente ter colocado o nosso nome como possibilidade, a pedido de muitos companheiros e companheiras, isso gera todo tipo de especulação, tanto na mídia como também internamente no PT. O presidente brincou comigo quando eu cheguei na reunião, até ele brincou assim que você quer ser presidente do PT, tem que conversar comigo, viu, Zé? Então, nada E é uma coisa que, evidentemente, vai ser discutida com ele, com a Gleice, com a direção, com a base do PT. Então, foi uma reunião muito tranquila que sinaliza um novo momento da relação do governo com o Congresso. É isso que nós precisamos concluir antes da eleição, aquilo que para o governo é fundamental. Votar o restante das matérias Câmara e Senado e passarmos a discutir a regulamentação da reforma tributária. Essa é a orientação do presidente Lula e é isso que nós vamos fazer aqui, tanto na Câmara como no Senado. Agora, deputado, qual foi o diagnóstico que o presidente fez nessa reunião? Ele fez uma meia-culpa, admitiu que faltou articulação, que ele mesmo poderia ter entrado pessoalmente mais fortemente nessa articulação política? Não, veja, Carol, deixa eu te falar uma coisa assim, para a gente avaliar com toda honestidade política e sinceridade. Primeiro é o seguinte, o nosso governo, em que pese não ter eleito a maioria na Câmara e no Senado, a nossa aliança só elegeu 113 deputados e deputadas, a Câmara tem 513, nós aprovamos mais de 90% das matérias de interesse do governo aqui na Câmara Federal. Quais temas nós não temos, evidentemente, maioria para aprovar? Todas as matérias da área econômica e da área social, nós aprovamos tudo, inclusive a reforma tributária, para espanto de muitos, porque ela estava dormitando nas gavetas aqui da Câmara há pelo menos 40 anos. Né? E nós votamos tudo. Onde é que nós não temos maioria para aprovar? Aquela pauta mais nas questões, dessa questão dos costumes, dessa pauta mais de segurança, da violência, porque o bolsonarismo, eles têm nessa questão dos costumes a questão central da disputa política do país. E nós temos na questão econômica e na questão social a nossa centralidade. Nessas matérias todas nós derrotamos eles aqui dentro. Então o presidente quer que a gente continue trabalhando para concluir esse ciclo comandado pelo ministro Haddad, das matérias relevantes para sustentar o crescimento da economia brasileira. Aliás, amanhã o IBGE vai discutir o PIB do trimestre, nós estamos numa expectativa grande para saber se teve ou não impacto essa questão, já teve algum impacto essa questão da crise climática no Rio Grande do Sul, mas no mais, eu não tenho a menor dúvida que nós precisamos ampliar cada vez mais a nossa presença, dialogando, votando, como nós temos procurado fazer aqui na Câmara, que é a minha tarefa aqui na Câmara. Agora, desculpa, mas quando o senhor faz esse inventário correto das vitórias do governo em matéria econômica, é um retrato muito de 2023, né? Porque 2024 começou com aquela MP 1202, que foi toda ela desmembrada porque ela revia coisas nas quais o governo não tinha tido vitórias, e isso resultou no fato da Fazenda ter tido de ceder e topar prorrogar por vários anos a desoneração da folha de pagamento. Então, em matéria econômica, em 2024, salvo engano meu, queria ouvir o senhor, não teve vitória do governo ainda, né? Não, teve vários, deixa eu te relatar. A MP 1202, ela tinha 4 temas. O primeiro deles, o grande tema, foi o PERS, Programa de Incentivo Fiscal para o Setor de Eventos e Turismo. O governo também teve de ceder. Hein? E o governo também teve de ceder, não queria prorrogar. Mas cedeu, evidentemente, qualquer governo democrático tem que ceder, mas cedeu naquilo que era permitido, que do ponto de vista fiscal é aceitável. Nada que comprometesse a linha que está previsto no arcabouço fiscal que nós aprovamos. Nós aprovamos o PEF, nós aprovamos já na Câmara aqui o MOVER, o Programa de Incentivo ao Setor Automobilístico, nós aprovamos, desmembramos a questão da reoneração,
já está tramitando aqui um projeto de lei em função do acordo que o presidente fez com o Senado, Pacheco, e a decisão do Supremo, que o Jacques Wagner relatou no Senado, essa reoneração para 17 setores, bem como a manutenção do pagamento da Previdência por parte dos municípios, que é a reoneração dos municípios nas faixas que nós negociamos, na Marcha Nacional dos Prefeitos. Então, todas as questões, nós votamos outras matérias, tudo que nós já votamos o LCB, que é um programa de emissão de letra de crédito do BNDES para incentivar na infraestrutura, para bancar a infraestrutura do país, naqueles que tomarem dinheiro emprestado ao BNDES, e várias outras matérias de menor impacto. Portanto, foram já 13 matérias que nós votamos do ponto de vista econômico este ano. E apresentou agora recentemente, o Haddad apresentou a proposta do primeiro item da regulamentação da reforma tributária, que já tem até grupo de trabalho formado nós queremos aprovar até o dia 15 de julho, que o Congresso e a Câmara entre em recesso. Portanto, não tem nada, só tem mesmo pendente para votar aqui do ponto de vista dos interesses do governo. Só para você ter uma ideia, aqui desse ano, nós temos o devedor quanto mais, que são novas regras para aqueles devedores que precisam ter critérios de regras para pagarem suas dívidas, né? Isso está pendente ainda. Nós temos a questão dos seguros privados, que não foi votado ainda, está em processo de negociação. São todas matérias que são importantes, mas o fundamental deste ano nós já votamos. E na próxima semana é que nós queremos que o Jacques Wagner apresente o parecer já desse projeto da reoneração. É isso. Além de que nós já votamos várias matérias de interesse do Rio Grande do Sul aqui. Portanto, não há nenhuma pendência na área econômica aqui na Câmara dos Deputados. Só para a gente fechar, líder. Só para a gente fechar, porque o nosso tempo já está aqui em cima do laço, mas eu queria ouvir o senhor, já que tem ainda algumas pendências, como é que fica essa relação com os partidos do Centrão que fazem parte do governo, porque ocupam ministérios esses partidos, mas ao mesmo tempo não entregam votos. Esses ministros vão ser instados a entrar em campo, a garantir votos também em votações importantes de interesse do governo? Evidentemente, a orientação do presidente é que a gente entre em campo, ele está disposto a colaborar, aperfeiçoar a relação, e tem que ter cobrança. Assim como eu cobrei publicamente, a entrevista que eu dei teve grande impacto na vida partidária, onde eu defendi reformulação do governo. Eu acho que esses partidos que integram a base do governo precisam ter também uma dose maior de lealdade para com o governo nas votações, tanto na Câmara como no Senado. É isso que eu defendo, e a minha missão na liderança do governo aqui na Câmara, eu não sou líder no Congresso e nem sou responsável pelas votações do Congresso. Eu sou líder aqui na Câmara. O meu esforço é para votar todas as matérias de interesse do Brasil e do nosso governo aqui na Câmara dos Deputados. E o presidente vai chamar os líderes desses partidos e cobrar de uma maneira mais veemente esse compromisso? Primeiro ele pediu para ele marcar uma reunião com os vice-líderes, eu já estou vendo aí a data prevista, porque nós temos aqui na Câmara, Vera, um colégio de vice-líderes, são 21 vice-líderes que me ajudam para evitar as mais de 400 convocações de ministros aqui na casa, que esses vice-líderes me ajudam no debate para a gente aperfeiçoar cada vez mais a relação deles com o governo. E está disposto a conversar também com os líderes e tal, e o ministro Padilha é o responsável para fazer essa articulação. Tá certo, líder. Eu agradeço o senhor pela disponibilidade, por esclarecer esses fatos com a gente, e está sempre o convite para o senhor voltar quando houver novidades aqui na programação da CBN. Boa noite. Fico à disposição, Vera. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite. É isso, Carol. Vamos então para o Repórter CBN e a gente volta já com mais Viva Voz. E estamos de volta com Viva Voz e vamos de novo a Brasília, porque a Larissa Lopes tem informações a respeito da posição do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nessa polêmica da PEC das praias. Boa noite, Larissa. Oi, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite, ouvinte. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que não há previsão para a chamada PEC das praias ser votada em plenário e disse que a proposta tem que ser vista com cautela e sem assodamento. A PEC tem sido alvo de polêmicas nos últimos dias. O texto prevê
a transferência de terrenos de marinha que pertencem à União para empresas privadas. A proposta já passou pela Câmara dos Deputados em 2022 e agora está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Então, hoje, mais cedo, Pacheco disse que os senadores não serão pegos de surpresa com a PEC no plenário. No âmbito do plenário, obviamente, nós vamos ter toda a cautela e toda a prudência, considerando tratar-se de uma alteração constitucional, de um tema que acabou ganhando muita notoriedade e repercussão. É muito importante que se ouçam todos os segmentos, a sociedade civil, os agentes que queiram debater esse tema de todos os segmentos. É muito importante ouvir para a gente chegar a uma conclusão sobre mérito, se é bom, se não é, em que termos é bom. Então, obviamente que esse amadurecimento será feito. Não haverá assodamento, não haverá pressa, nem haverá da noite para o dia a pauta no plenário para poder pegar as pessoas de surpresa, os senadores de surpresa. O presidente do Congresso Nacional ainda afirmou que foi feito requerimento para a realização de sessão de debate sobre o tema, o que ainda não tem data definida ainda. A PEC das praias ganhou as redes sociais nos últimos dias, especialmente após bate-boca protagonizado pela atriz Luana Piovani e o jogador Neymar. Apesar de a faixa de areia continuar sendo pública, especialistas temem uma privatização do acesso às praias. O presidente do Senado ainda falou hoje também, Vera, sobre o projeto do Mover, que inclui a taxação das compras internacionais de até $50. Segundo ele, o requerimento de urgência deve ser votado amanhã no plenário. Vera, Carol. Obrigada, Larissa, pelas suas informações. Ô Vera, hoje o presidente Lula, também o ministro Padilha falaram desse assunto, né? Disseram que o Padilha, principalmente, que o governo é contra a PEC das praias. A gente já tinha falado sobre esse assunto aqui no Viva Voz na sexta-feira. Qual vai ser o grau de articulação necessária para tentar derrubar essa matéria que estava voando ali um pouco abaixo do radar e graças a essa treta toda da Luana Piovani com o Neymar acabou virando pauta, né? Vai ter que ser grande, Carol, porque o bolsonarismo entrou a favor da PEC, né? O senador Flávio Bolsonaro é o relator e eles pegaram a pauta para eles. Veja, na Câmara, a bancada bolsonarista tinha sido contra a PEC, mas na transição entre as duas casas, o senador Flávio Bolsonaro pegou o projeto e passou a defender a sua aprovação. Tem aí interesses de vários empresários nesse tipo de projeto, então o governo precisa se articular do outro lado. Na sorte, neste caso, é que tem muitos aí ativistas, muitos influenciadores, artistas, jornalistas que pegaram essa causa e essa bandeira para eles e começaram a externar a posição contrária a essa PEC, que não é privatização, mas, na verdade, cria uma zona cinzenta enorme e uma possibilidade de cobrança para o uso da praia em certos lugares turísticos muito cobiçados, em que os terrenos estão sendo já adquiridos de olho nessa mudança de regulamentação e que, portanto, pode sim levar a uma cobrança onde hoje não cobra e a uma restrição de acesso onde hoje não há essa restrição de acesso. Então, o governo precisa articular isso e não deixar para a última hora, não deixar a coisa correr solta, porque o bolsonarismo está muito mobilizado do outro lado para aprovar. Mesma coisa o Mover. Ficou para essa semana, o governo deu uma garantia ali de que quem já tem contrato não vai ser prejudicado, não vai ter os seus projetos afetados, porém, precisa garantir que vote, porque senão vai criar um hiato. A medida provisória caducava na sexta-feira. Ela foi convertida em projeto de lei, mas a obrigatoriedade de votar o texto, ela permanece. Senão você cria um limbo jurídico aí que impede a votação. Então, é tudo um fecho do que a gente discutiu na entrevista com o deputado José Guimarães, no primeiro bloco, com essa reunião que o Lula promoveu. O governo sabe que tem um problema, esse problema aparece nas pesquisas, ele está muito claro na falta de maioria no Congresso. E assim, não dá para falar as pautas de costume como se fosse uma coisa menor, porque a segurança pública está dentro desse arcabouço de coisas em que o governo não consegue maioria. Ela não é exatamente uma pauta de costume, ela é uma pauta central do dia a dia das pessoas. E a pauta de costume acabou virando assunto central em qualquer disputa eleitoral, né, Vera? Agora, nesse caso das praias especificamente,
Me parece que esse discurso do bolsonarismo não está encontrando assim uma aderência tão ampla na sociedade como em outros assuntos, né? Porque está repercutindo muito mal essa ideia central de que, olha, vão privatizar a praia. Exatamente. Né? As pessoas, quando veem isso, a praia não mexe na minha praia, né? Exatamente, é isso aí, não mexe na minha praia. A gente vai, e também tem um risco grande de desastres climáticos, e a gente está vendo as consequências aí de uma crise climática no Rio Grande do Sul. Inclusive é para lá que a gente vai agora, porque a Maria Regina já está na linha com a gente para atualizar a situação no estado e principalmente falar sobre qual é a previsão aí para a questão do aeroporto Salgado Filho. Boa noite, Maria Regina. Boa noite, Vera, Carol e a quem nos acompanha. Pois é, já que puxou esse assunto do aeroporto, a gente já traz essa informação, então, agora de imediato, que hoje a Fraport divulgou que dezembro vai ser o prazo, então, de reabertura do Aeroporto Internacional Salgado Filho em Porto Alegre. Esse anúncio foi feito após uma vistoria realizada hoje no local, e esse prazo foi citado pelo ministro de Apoio à Reconstrução, Paulo Pimenta, também pela CEO da Fraport Brasil, Andréa Pau. O período mais preciso de reabertura vai ser possível após a análise da pista, que deve ser concluída no mês de julho. A administradora do terminal realizou a contratação da empresa que vai fazer a limpeza da pista. Esses trabalhos já começaram e a vistoria hoje, então, foi acompanhada por diversas autoridades também e ficou, então, para dezembro essa previsão. Lembrando que, enquanto isso, a gente tem em funcionamento de maneira emergencial a base aérea de Canoas, recebendo também voos. A Fraport está fazendo essa operação por lá, claro que com um número de voos limitados, uma operação totalmente diferente, né, Vera? Até porque sai de um shopping em Canoas, ali que os passageiros embarcam e depois são conduzidos para o desembarque e são deslocados, levados pela Fraport, pelas companhias até a base aérea de Canoas, mas num número ainda muito limitado em comparação à estrutura do Salgado Filho. Trazendo ainda informações aqui dos últimos dados que a gente tem, por exemplo, hoje o nível do Guaíba, tem aqui a medição em Porto Alegre, ele está, a mais recente aponta que está em 3,60 metros, e essa é a atual cota de inundação. Então está exatamente nessa medida da cota de inundação, é o dado mais atualizado que a gente teve. Ao longo da madrugada, a gente chegou a ter elevação, e até a manhã de hoje, ele inclusive alcançou hoje 13,86 metros, e nas últimas horas, então, houve esse recuo, foi baixando, agora está em 3,60 metros. Em relação aos dados da Defesa Civil Estadual, são 172 mortes confirmadas, 42 pessoas seguem desaparecidas, mais de 37 mil estão em abrigos e também mais de 579 mil que estão desalojadas ainda em casas de parentes e familiares, né? Pessoas que também não conseguem retornar para suas casas, isso lembrando que estamos há um mês vivendo já essa situação. 475 municípios afetados aqui no Rio Grande do Sul. Ainda na capital, uma informação de hoje também é que os corredores de acesso, aqueles 3 corredores que foram construídos, foram feitos de maneira emergencial, enquanto as vias principais de deslocamento para entrar na cidade, para sair em direção a outros municípios da região metropolitana estavam bloqueadas por conta de alagamentos. Agora, então, a Prefeitura de Porto Alegre anunciou hoje que esses 3 corredores de acesso devem ser desfeitos, devem ser demolidos nas próximas semanas, isso porque os acessos de entrada e saída da capital foram liberados nesse último final de semana, que ainda estavam com algum bloqueio, e por conta disso, então, esses corredores de acesso emergenciais poderão ser desfeitos nos próximos dias. Previsão é de que 2 deles sejam desfeitos até o final de semana e o terceiro seria até o dia 17, Vera. Obrigada, Maria Regina, pelas suas informações. Carol, que loucura. A gente, quando era setembro, já achava muito espantoso ficar sem um aeroporto na capital todo esse tempo e agora a previsão mudou para dezembro. É uma loucura. Eu não sei realmente como é que vai ser, porque aquela base de Canoas não dá vazão, né? Não vai dar conta. E agora vão ter que refazer toda a parte elétrica, vão ter que refazer a pista. O aeroporto foi realmente destruído, é uma loucura. Enfim, muito trágica essa situação no Rio Grande do Sul. A gente não pode colocar ela naquela conta dos assuntos do dia a dia. Ela ainda requer muita atenção
da nossa parte, da parte das autoridades, de todo mundo, porque a vida está longe de voltar ao normal por lá. Muito longe. Ficamos por aqui hoje, Vera? Ficamos por aqui. A gente volta amanhã com Viva Voz. Carol Moran segue com o ponto final até às 8. Até mais. Beijo, até amanhã. Até amanhã.